Olá, meus colegas da COPED. Essa é a segunda atividade de atualização da pandemia de Covid-19 e gostaria de desejar uma boa semana para todos vocês e que esteja tudo bem com a família de todos. Como sempre, a gente vai iniciar com a atualização epidemiológica da Covid-19 e em seguida falaremos sobre o uso dos EPIs. Esse infográfico, com atualizações até o dia 18 de abril, mostra que já são mais de 2 milhões de casos da pandemia de Covid-19 e que ela teve um deslocamento do sentido leste para oeste do globo terrestre e também do sentido norte e sul. Até agora foram reportadas 159 mil mortes, recuperaram cerca de 600 mil pessoas e ainda temos 1 milhão e 600 mil casos ativos. Até essa última atualização, o Brasil ocupava o 11º lugar em mortes por Covid-19, com 2.347 mortos. E, em primeiro lugar, os Estados Unidos, com 37.602 mortes. No Brasil, a maior parte das mortes se concentra em indivíduos acima de 60 anos de idade e que acumulam comorbidades como cardiopatia e diabetes em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Como no restante do Brasil, aqui no Ceará, a maior parte dos casos registrados são em pessoas acima de 20 anos de idade, mas a gente destaca aqui a importância da doença entre os menores de 1 ano, com uma incidência acumulada de 14,6 casos para cada 100 mil crianças nessa faixa etária. A gente observa nesse mapa que na cidade de Fortaleza, que é a que mais tem casos registrados no estado do Ceará, os casos se acumulam principalmente na região do Meireles e da Aldeota. No entanto, quando a gente observa o mapa de óbitos aqui em Fortaleza, a gente vê que a Barra do Ceará é um dos bairros que tem mais óbitos. E, no entanto, foram registrados poucos casos de Covid comparado com o que aconteceu no Meireles e na Aldeota. Então, isso provavelmente indica uma subnotificação de casos, porque a pandemia avança para a periferia de Fortaleza. Falar sobre EPIs pode parecer uma coisa batida, mas a gente vê que o simples uso de máscara não é um consenso global. Tem diferentes posições em relação à OMS em vários países. E recentemente a própria OMS passou a recomendar o uso de máscaras artesanais para a população de uma maneira geral como forma de combater a Covid-19. Infelizmente, a escassez de EPIs para proteger os profissionais de saúde não é um problema só local, brasileiro, é um problema global. Quando a gente fala de EPI, um princípio básico é que o profissional de saúde deve estar protegido para proteger o seu paciente. Essa apresentação se baseia nos protocolos da OMS e da Anvisa. A gente deve procurar se proteger não apenas no ambiente hospitalar, mas na comunidade. Inclusive, a gente deve servir de exemplo. Então, a gente deve realizar sempre a higienização das mãos, evitar tocar nos olhos, nariz e na boca, praticar a etiqueta respiratória tossindo ou espirrando no cotovelo ou num lenço, usar a máscara cirúrgica se tiver problema respiratório e realizar a higienização das mãos após descarte da máscara. E manter uma distância social de pelo menos 1 metro das pessoas com sintomas respiratórios. Os casos suspeitos ou confirmados e os acompanhantes que chegam ao serviço de saúde devem utilizar a máscara cirúrgica, usar lenço de papel para proteger da tosse e de espirro e higienizar as mãos frequentemente com água ou então com álcool em gel. O profissional de saúde que vai atender um paciente suspeito ou confirmado da Covid-19, ele deve sempre higienizar as mãos com água e sabão ou então utilizar álcool em gel, utilizar um óculos de proteção ou idealmente um protetor facial, uma máscara cirúrgica, um avental, luvas de procedimento. Se ele se envolve em procedimento que gera aerossol, deve utilizar um gorro e substituir a sua máscara cirúrgica por uma máscara de filtro N95 ou PFF2. Tão importante quanto ter o EPI disponível é saber utilizar o EPI. No caso da máscara cirúrgica, a gente vê muito erro na utilização pelos profissionais de saúde. Então, ela deve ser colocada com cuidado, cobrindo a boca e o nariz, minimizando espaço entre a face e a máscara. Deve-se evitar tocar na parte da frente da máscara, porque pode estar contaminada. Remover sempre pelas tiras laterais, nunca pela frente. Após a remoção, sempre que tocar inadvertidamente, higienizar as mãos. Substituir a máscara por uma nova se ela estiver suja ou úmida e nunca reutilizar a máscara descartável.
A máscara de filtro N95 ou PFF2, ela deve ser utilizada naqueles procedimentos geradores de aerossóis, e a gente destaca então entre eles a intubação, a aspiração traqueal, a ventilação mecânica não invasiva, a ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coleta de amostras nasotraqueais e as broncoscopias. Cabe ao profissional inspecionar visualmente a sua própria máscara ou então orientar um colega que tiver com a máscara úmida, suja, rasgada, amassada ou com vículo, que deve ser imediatamente descartada. Não se deve usar máscara cirúrgica sobreposta a uma máscara de filtro N95, pois isso não garante maior proteção e também é um desperdício de mais um EPI. A máscara de filtro deve ser retirada pelos elásticos, com muito cuidado para não tocar na superfície interna, e depois acondicionada num saco ou no envelope de papel e embalagens plásticas ou de outro material, desde que não fiquem hermeticamente fechadas. O capote ou avental deve ser utilizado para evitar a contaminação da pele e da roupa do profissional. Dependendo do procedimento, tem que se avaliar a necessidade do uso de um avental impermeável. Isso vai depender do quadro clínico do paciente, como vômitos, diarreia, hipersecreção traqueal e sangramento. Vamos rever agora como é que se faz a paramentação nos procedimentos geradores de aerossóis. Antes de tudo, se higieniza as mãos, coloca-se o avental e em seguida coloca a máscara N95 ou PFF2. Na sequência se coloca o gorro, depois o protetor facial ou óculos de proteção. É importante aí higienizar as mãos antes de colocar as luvas. E aí se entra no quarto do paciente sem tocar a maçaneta da porta. Muita atenção na retirada do EPI, porque é este o momento em que há maior risco de contaminação do profissional de saúde. Como se observa na figura, é necessário retirar avental e luvas em bloco para evitar a contaminação. Em seguida, higienizam-se as mãos e o profissional sai do quarto onde o paciente se encontra. É necessário realizar novamente a higienização das mãos, aí se retira o protetor facial ou óculos de proteção e depois retira-se o gorro. Mais uma vez, higienizar as mãos, retirar a máscara de filtro e, mais uma derradeira vez, higienizar as mãos. Queria mais uma vez agradecer o convite gentil da Coped para fazer essa apresentação e parabenizar pela iniciativa de fornecer um kit de máscara de filtro para os cooperados e também do protetor facial. Um abraço para todos e uma boa semana para todo mundo.